Checkmate está de volta na sua TV Babitonga, falando hoje sobre PEC 37, essa polêmica proposta de emenda constitucional que está prestes a ser votada, né? Bom que se diga, promotor Afonso Guizo, né? Dia 26 está prevista a votação no Congresso. Ou seja, até lá, o placar, como é que está esse placar aí na visão do Ministério Público? Está empatado? Tem alguém, vai ser no soco, como se diz lá no Congresso, para ver quem ganha, quem não ganha? Como diz a gíria do futebol, né, é uma caixinha de surpresa. Muito embora, eu vou ser bem sincero contigo, as expectativas são, hoje, minhas pessoais, são negativas. Primeiro porque boa parte do Congresso sofre processos e é investigada pelo Ministério Público. Segundo, que por mais que tenha se dividido o debate nessa questão corporativa, Ministério Público versus polícia, que é um grande erro, que o interesse das polícias em terem a exclusividade da investigação criminal é legítimo. Esse sentimento de liderar e favorecer as polícias na investigação exclusiva... Eles, inclusive, alegam que o Ministério Público não pode atuar como denunciador e, ao mesmo tempo, investigador. Sim, com todo respeito, um grande equívoco, né? Um grande erro, uma grande inverdade. Talvez por falta de conhecimento mesmo, porque o Ministério Público ele não é um órgão acusador. Ele é o titular da ação penal, é bem verdade, mas ele pode tanto arquivar o processo de um inocente, como denunciar um suposto culpado. Então, ele é uma parte imparcial. Por quê? Porque defende o interesse da sociedade. Da coletividade. Sim. Diferente de um advogado. Um advogado, por exemplo, de um réu do mensalão, que foi o grande pivô da PEC 37. Não é à toa que um dos maiores réus dessa PEC, desse mensalão, apoiou oficialmente a aprovação da PEC 37, que é o José Disseu, publicando artigo a respeito, e certamente também chega a ser uma retaliação ao que foi o mensalão. Promotor, vamos aproveitar, isso é um tema bem bacana mesmo. O pessoal da política diz que o Ministério Público usa isso como marketing. Né? Quer facilitar essa disputa, esse poder, aumentar esse poder, criminalizando o tempo todo os políticos. Tem alguma coisa a ver com isso? Nesse caso do mensalão, por exemplo. O mensalão mineiro é uma coisa que o próprio grupo do José Dirceu defende, nunca foi investigado anteriormente, foi investigado só depois agora do mensalão. Não, na verdade, assim, chororô e reclamação, especialmente no Brasil, onde o princípio da ampla defesa e o princípio da presunção de inocência são distorcidos. O Brasil é o único país do mundo onde nós temos um deputado federal, onde ele é pego com a mão na botija, onde existe um mapeamento da lavagem do dinheiro dele, de paraíso fiscal para paraíso fiscal, e ele nega a inocência e exerce poder político, e é um dos líderes a favor da PEC 37, que se chama Paulo Maluf. Esse é o campeão. Não, mas é um deles. É um deles. Então, assim, infelizmente, sem generalizar, nós estamos com lideranças políticas, o nosso Congresso Nacional está complicada a coisa, é muito interesse. O Ministério Público não é o dono da verdade, o Ministério Público comete erros, o Ministério Público comete excessos, sim, mas eu não tenho a menor dúvida, e te digo isso com muita tranquilidade, com uma percepção de 15 anos de carreira do Ministério Público. Nós estamos sendo atacados através da PEC 37, não são pelos nossos erros, são pelos nossos acertos. Sim. Sem dúvida alguma, aquele político desonesto que está sendo processado, que foi processado, e veja bem, independente de partido, eu disse o mensalão porque é um processo pontual. Sim. No passado, outros processos contra outros políticos, né? O Fernando Henrique, que é de um outro partido, por exemplo, sofreu algumas ações de improbidade do Ministério Público Federal. Então, a atuação do Ministério Público é apartidária, diferente das polícias, onde existe um vínculo, por mais independente que seja o delegado, existe um vínculo com o Executivo. Eu quero voltar ainda, promotor, nessa questão que ia me fugir aqui, mas a política realmente é o centro de tudo. Hoje o debate nas ruas, hoje o pessoal está fazendo protesto, e é exatamente nessa questão política, né? O aumento de passagem, não é só um aumento de passagem, é um outro movimento que está em curso, né? Até quero a sua opinião depois sobre isso, se há política ou há um movimento social mesmo em curso, ou há uma manipulação para que isso aconteça. Mas a OAB declarar apoio a essa PEC não causou estranheza
ao Ministério Público, mesmo que tenha sido pela segunda vez? Não é estranho? Na verdade, assim, eu como democrata, eu lamentei o posicionamento da OAB, conversei inclusive com o conselheiro da OAB aqui de Joinville, que foi votar lá nessa data, e a gente sabe que efetivamente com o interesse corporativo de alguns advogados que acabou prevalecendo, notadamente da OAB de São Paulo, que liderou esse processo a favor da PEC 37, é no sentido, como tu já anunciaste anteriormente, de divisão de atribuições. Mas no mundo inteiro, e você pega o Tratado de Lisboa, aprovado em 2010, toda a Europa, inclusive a Inglaterra, onde a investigação era mais tênue, a participação do Ministério Público, se comprometeu e aprovou aonde a liderança desse processo, a parte mais adequada e independente para tocar a investigação criminal em toda a Europa foi decidido que é o Ministério Público. Então, vejam bem, a gente está no retrocesso, como tu disseste, para ficar ao lado de Uganda, o lado de Quênia e o lado da Indonésia. E via num site da Polícia Civil do Rio de Janeiro, dizendo que isso era uma mentira, que existem outros países, locais que o Ministério Público não pode... Os únicos 3 países, isso é fonte segura, os únicos 3 países onde existe um monopólio, a exclusividade da investigação criminal na mão das polícias é efetivamente Quênia, Uganda e Indonésia. E há uma falência na investigação das polícias, né? Existe falta... Nos crimes. Não vamos entrar nas 2 séries que o senhor falou. Existe falta de estrutura. Falta tudo. O que se quer... Como investigaria crimes como esses? O que se quer é somar. Vejam bem, eu conheço, e não digo isso para agradar ninguém, eu conheço um trabalho policial excelente, de primeiro gabarito. Os próprios GAECos, onde a gente soma força, Ministério Público, ao lado da Polícia Federal, ao lado da Polícia Civil, ao lado... Então tem muito policial bom e honesto. A grande maioria, diga-se de passagem. A falta de estrutura é um problema, não só das polícias, mas do Estado como um todo. Além disso, o que se quer é agregar e somar. A polícia, ao lado do Ministério Público, ao lado de outros órgãos de investigação, combate melhor o crime organizado. Então nós não podemos brigar entre a gente. O delegado de polícia é meu parceiro. Eu quero o delegado de polícia ao meu lado. Eu quero sem subordinação, lado a lado. Vocês não conseguiram convergir esses 2 entendimentos, evitando essa manipulação que, ao que parece, está acontecendo, fazer esse confronto entre polícia... Torna a repetir, essa situação aparentemente... Antagônica, né? Essa situação... E, na verdade, é conjunta. Perfeito, acho que tua observação é certeira. Essa suposta divergência entre o Ministério Público de um lado e a polícia do outro, vamos botar a OAB junto aqui com a polícia, esses interesses corporativos que são legítimos. Ninguém está criticando aqui a polícia ou a OAB porque é a favor da PEC 37, são interesses corporativos, a meu sentido, equivocados, mas existe um outro interesse, esse sim, esse legítimo, esse condenável, esse que o nosso cidadão está em casa que tem que acordar e ligar para o seu deputado, mandar e-mail e dizer não à PEC 37, que é o interesse do crime organizado, o interesse da corrupção que campeia o poder escamoteado. Isso é que a gente tem que lutar. Ok, promotor. Nós vamos a mais um intervalo, um apoio cultural aqui na TV Babitonga. Checkmate. Fique com a gente, é rapidinho.